Esteja preparado, porque o que eu vou revelar nesse vídeo de hoje é tão perturbador quanto é fascinante também. Tem os dois lados. E trata-se de uma profecia simplesmente do século VI, feito simplesmente também pelo grande Papa São Gregório Magno. São Gregório Magno, um grande teólogo, um grande bispo, um grande papa, um patriarca, um pai da igreja, né? Simplesmente que eram aquelas pessoas, tem poucos, né? Que são considerados pais da igreja por causa da santidade, da ortodoxia doutrinal, da antiguidade. São Gregório Magno é um deles. E eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque ele fala dos dias de hoje, como vários profetas têm falado. Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil, Portugal, Angola, que reclamaram que eu não falei, mas tem Angola, tem Moçambique, Cabo Verde, todos os países de língua portuguesa, enfim, e o mundo inteiro. Meu nome é Odair Gutierrez e hoje nós vamos falar dessa profecia do século VI de São Gregório Magno. Bom, estamos no mês de julho, terceiro dia já do mês de julho, e mês em que se comemora o preciosíssimo sangue de Jesus. Eu só estou anunciando isso agora porque, olha, eu estou enfrentando uma gripe fantástica que começou pequenininha, com uma tossezinha. Vocês viram que na sexta-feira eu estava bastante ruim, mas eu ainda estava conseguindo gravar. Depois chegou sábado e domingo. Eu fiquei com isso aqui e eu não sei até onde vai essa voz. Eu espero que São Gregório Magno me ajude, o Santo Padre Pio também, para que nós possamos tocar essa matéria que é muito importante. Eu queria lembrar, aliás, hoje a igreja celebra a festa de São Tomé. São Tomé, o apóstolo que tocou nas chagas de Jesus, né? Porque ele não acreditava que Nosso Senhor estivesse lá. Imagina, Nosso Senhor aparecendo como um de nós, perfeitamente, né? Só que era corpo glorioso, já tinha ressuscitado. E ele não acreditou, Nosso Senhor disse: vem aqui, toca nas minhas chagas, né? E ele que exclamou: meu Senhor e meu Deus, logo depois que ele fez isso, né? É interessante que o osso do dedo dele está na igreja de Santa Croce, em Jerusalém, em Roma. Aliás, essa igreja tem as melhores relíquias da paixão. Tem o maior pedaço da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo que existe no mundo, está lá. Tem um pedaço enorme da cruz do Bom Ladrão, tem uma parte inteira. Tem dois espinhos da coroa, tem também o dedo de São Tomé, e tinha um outro. Ah, tem também a coluna da flagelação, e um pedaço da coluna da flagelação, e também um pedaço daquela placa, INRI, né, que se escreve Jesus Nazareno Rex Judeorum. Vocês vão ter que me aguentar com essa tosse e de vez em quando molhando a garganta. Bom, então vamos lá. Eu queria dizer que nós estamos hoje, se você telefonar para 0800, para esse número que está aparecendo aqui embaixo, vocês podem pedir gratuitamente este devocionário fantástico, Chaves do Céu, que nós fizemos com orações que o Padre Pio recomendava e com outras orações da igreja para esvaziar o purgatório. Era assim que o Padre Pio dizia: eu quero esvaziar o purgatório. Então, vamos fazer essa força-tarefa para esvaziar o purgatório. Essa força-tarefa tem dois lados. Primeiro é você ligar, pedir, rezar, certo? Pelas almas do purgatório. Segundo, eu vou dizer três. Segundo, aqueles que receberam gratuitamente, ou que receberam porque são filhos protegidos do Padre Pio, ou porque já ajudaram também na confecção da primeira edição, que ajudem para que nós possamos. Olha, tem os QR Codes aí que ficam em algum lugar que eu nunca sei,
mas ajudem para que nós possamos fazer mais, porque sobrou muito pouquinho para a gente distribuir, né? Nós não conseguimos todo a verba necessária para fazer e eh, nós precisamos fazer mais. Tem que fazer mais uma edição, porque isso aqui é importante. Nós vamos fazer uma força-tarefa de libertadores das almas do purgatório. Eu te convido a fazer parte dessa força-tarefa através da sua colaboração para essa campanha, para para essa divulgação que é indispensável. Eu tive na semana passada um amigo meu, muito antigo, que faleceu, e eu fiquei muito chocado. E na hora que eu soube da morte dele, eu comecei a rezar pela alma dele. Eu tive uma noção do que ele estava sofrendo, que era uma coisa tremenda. Não era nenhuma aparição, nada disso. Mas a noção por tudo que a gente lê do Padre Pio. Então, eu comecei a rezar, rezar, rezar. Acho que eu nunca rezei tanto por uma alma como eu rezei dessa vez. Graças a esse livrinho, eu queria te convidar também a termos essa atitude. O Padre Pio toda hora falava das almas do purgatório. Outra coisa também que eu queria dizer é o seguinte: nós mandamos até um e-mail para vários aí, etc., encerrando a distribuição da estampa. E por que estamos encerrando? Porque temos que fazer mais e não conseguimos doação ainda suficiente para a gente fazer um bom número. Porque se a gente chegar lá só com a metade do que a gente precisa para fazer, sai o dobro do valor. É uma coisa, não sai o dobro, mas sai bem mais caro. Então, eu pediria muito a ajuda de vocês. Vocês podem ajudar para as campanhas diversas que nós temos, mas isso vai nos dar condições para nós fazermos mais desses livrinhos, fazermos os escapulários. Nós estamos em plena campanha de escapulário, olha, vai ter em breve, hein? Fazermos mais estampas. Afinal de contas, nós estamos bem longe de atingir a nossa meta de Padre Pio em 1 milhão de lares, tá bom? Eu queria pedir muito o sacrifício de vocês. Eu sei que muitas vezes doar é um sacrifício, né? Mas são esses sacrifícios que fazem com que a igreja sobreviva, que a igreja aguente tantas situações terríveis que nós passamos e ainda vamos passar, né? Os pequenos sacrifícios, pode ser até uma pigarra e uma tosse. Não deixem de oferecer, né? E façam essa ajuda, deem essa ajuda com esse espírito de sacrifício em vista daquilo que nós vamos conhecer agora. Então, São Gregório Magno fala de uma era de trevas espirituais, declínio da igreja às vésperas da chegada do anticristo. Então, é sempre aquele problema. Já estamos no tempo do anticristo? Não. São Luís de Montfort diz que nós viveríamos uma pré-figura do anticristo, né? Teríamos uma situação terrível na situação da igreja, mas que um grande castigo, que Nossa Senhora de Fátima anunciou também, inauguraria uma nova era, o Reino de Maria, né? Então, é confiando nisso que a gente vai se preparando, não só para aguentar os dias que virão, mas para nós passarmos para os nossos próximos descendentes que dias ainda virão perto do fim do mundo, quando chegar perto do fim do mundo. Se agora já é terrível, imagina como será lá, né? Bem, esse texto aqui foi tirado, a fonte é Moralia in Job, comentário sobre o livro de Jó, de São Gregório Magno, Papa. Portanto, é fantástico isso aqui, né? Tirado lá do século VI. Então, há 18 séculos atrás, não é brincadeira. Mas parece que ele estava vivo nos dias de hoje e dirigindo a igreja hoje do jeito que ela é, com os problemas que ela tem. Vamos lá? São Gregório Magno, Papa entre 590 e 604, foi um dos maiores teólogos da igreja. A data exata do seu nascimento é incerta,
mas estima-se que tenha ocorrido por volta do ano 540. De vez em quando eu tenho que olhar para baixo porque eu estou olhando o texto aqui para poder acompanhar. A minha memória é ruim, eu não conseguiria decorar isso nunca. Depois de ter entrado na vida monástica, portanto, ele não tinha a menor pretensão de ser papa, como, aliás, vários outros papas. Eles viveram no deserto para ficar mais em contato com Deus e sozinhos, na solidão, etc. E, de repente, o Espírito Santo ia buscá-los lá para fazer os papas. É uma coisa maravilhosa. Assim aconteceu com São Gregório Magno. Então, depois de ter entrado na vida monástica, exerceu a missão de legado pontifício em Constantinopla e foi eleito no dia 3 de setembro de 590 para a Sé Romana, como Papa, né? Procedeu como bom pastor no governo da Igreja, no cuidado das viúvas e dos pobres, na promoção da vida monástica e da música sacra, sistematizando o estilo musical que leva o seu nome, o gregoriano, e, especialmente, na consolidação e propagação da fé em toda parte. Vejam bem, o gregoriano então vem do século VI e é imbatível. Não tem música moderna hoje em dia, não tem. Do que se canta hoje em dia na igreja está completamente longe, léguas da beleza do gregoriano. Eu gosto muito de uma música, um canto gregoriano chamado Pangelíngua. Quando eu ouço aquilo, gosto também do credo cantado em gregoriano. É uma coisa fantástica, é imbatível. Uma missa cantada em gregoriano é uma coisa maravilhosa. Depois, vários séculos depois, São Pio X autorizou que fosse introduzido o polifônico na liturgia, músicas religiosas. Então, nós vamos ter grandes mestres da música como Guerreiro, Luiz Tomás de Vitória, Luiz Tomás de Vitória, né, Orlando de Laços, enfim, um monte. Músicas sacras absolutamente maravilhosas, muitas delas se baseando em cima de um tema gregoriano, depois se desenvolvendo com harmonias, etc. Nada tem a ver com o que é hoje. Me desculpe o pessoal que canta as músicas modernas, mas elas estão mais próximas, me desculpem, minha opinião, tá? Opinião quase artística. Elas estão mais próximas da música profana de hoje em dia do que da música religiosa, do que do gregoriano. São Gregório está aqui, o autor do gregoriano. Bom, escreveu muitas obras excelentes sobre teologia moral e teologia pastoral. Faleceu em Roma no dia 12 de março de 1604. Eu não vou pedir desculpa a cada vez que eu torço, porque senão vai ser só desculpa esse vídeo. Este santo pontífice ostenta 3 motivos pelos quais sabemos com toda certeza que suas profecias podem e devem ser seriamente consideradas. E por quê? Ele é santo, é doutor da igreja e padre da igreja. Padre da igreja, né? Então, não há por que desconfiar. Ele também era profeta. Nós vamos ver aqui agora, né? Numa de suas maiores obras, Moralia, em Job, não sei se é Job ou Iob, seria em latim, seu comentário sobre o livro bíblico de Jó, o grande e santo Papa Gregório, prevê o estado da igreja no período que precederá a revelação do anticristo. Lendo aqui, a gente vai falar, é agora. A gente só não acha que é agora por causa da previsão do Rei de Maria. Mas vejam só. Afirma o Santo Pontífice: a igreja nos últimos dias será privada de seus poderes. Como é que é hoje? Os estados são laicos, a igreja não tem poder nenhum, a igreja não quer ter poder,
né? O que se poderia falar agora contra legislações abortistas e coisas, né? Silêncio total. E outras coisas monstruosas que acontecem, silêncio total. Então, é uma privação dos poderes. Uma privação que muitas vezes vem da própria instituição, ou dos membros da instituição, né? Melhor dizendo. Mas está privada. E pode vir também por perseguições. O espírito profético se esconderá dela. Olha só, tem muita gente que chega, diz que tem profecias. Hoje em dia, ele está dizendo que o espírito profético se esconderá da igreja. Antigamente tinham muitos profetas, né? Depois do Novo Testamento, ainda tinham alguns profetas, algumas profecias. Os apóstolos fizeram profecias. Nossa Senhora veio ao mundo para profetizar várias situações. Fátima, Akita, Nossa Senhora do Bom Sucesso, Nossa Senhora La Salete, várias profecias. Mas o espírito profético está praticamente escondido. O que existe são falsos profetas. Está cheio, cheio. Gente que de repente diz: Olha, eu tive uma visão, não sei o quê. Não teve coisa nenhuma. Pensa bem antes de falar, né? Ou eu volto e meia, tem gente que diz: Olha, tem uma profecia para o senhor. Com todo respeito, eu ouço, mas não é assim. Profecia não é uma coisa que se distribui assim, de qualquer jeito. A providência não faria isso, né? Na minha opinião. Se alguém disser que é o contrário, me diga aqui nos comentários. Eu vou gostar de um debate nessa matéria. Não é bom? Não, eu mesmo posso aprender muito. Bom, outra coisa, a igreja perderá as graças necessárias para desempenhar seu cargo público. Quer dizer, ela não terá mais influência sobre as leis, sobre a vida, sobre os seres humanos, sobre a educação. Não, não terá. Ela vai perder as graças necessárias para isso. É o que a gente está vendo hoje. É o que a gente está vendo hoje. Só escândalos, barbaridades, pecados fenomenais, né? Eu nem vou entrar em detalhes, mas vocês todos sabem, né? Minutinho. A graça da abstinência será diminuída, né? O que é a abstinência? É uma graça especial concedida por Deus que auxilia uma pessoa a praticar a abstinência de certas ações ou hábitos. Ou seja, uma pessoa que tem um hábito ruim, de um pecado ruim, né? Ela tem uma graça de abstinência. Ora, a graça de abstinência, que é concedida pela igreja, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Vai ser diminuída. Por isso a gente vê muitos vícios, muitos pecados, das quais as pessoas não conseguem sair. Não conseguem sair, estão amarradas. Às vezes elas não têm razão nenhuma para continuar amarrada naquele pecado, mas fica lá. Tem vergonha de confessar, tem vergonha de falar com alguém, vergonha de pecar nunca, né? Até vergonha de dar escândalo. Porque quando dois jovens que podem se casar na igreja, se amam, querem formar uma família, filhos, etc., não o fazem, eles estão dando pecado, estão cometendo pecado de escândalo, né? Por menos escândalo que produza nos dias de hoje, que ninguém se escandaliza com mais nada, né? É uma barbaridade. Mas, se eles pensassem um pouco, eles tomariam esse cuidado. Mas então aí, a graça da abstinência será diminuída, né? Outra profecia. Seus poderes de ensino desaparecerão, ainda que não completamente. Nós vivemos algo disso. Como nós estamos precisando de certos ensinamentos da igreja. Como estão fazendo falta esses ensinamentos.
Como está fazendo falta o tempo que a igreja falava ex cátedra, né? Falava através de seus concílios, que eram santos e muitas vezes tornados infalíveis, porque tinham o apoio do Papa, que tornava infalível certas decisões. Quando é que foi usada a infalibilidade pela última vez? Né? É tremendo. E seria muito necessário, porque o Papa, quando fala em fé e moral e ex cátedra, ou seja, para ensinar, né, ele é infalível. Os poderes de ensino desaparecerão do ensino da igreja. Assim também será com o seu poder de milagres e prodígios. Olha só que coisa. Milagres e prodígios. O que a gente vê hoje em dia? Falsos milagres, falsos prodígios, falsos profetas. Aí o sujeito vai, é tudo combinado muitas vezes, ou a pessoa tem uma histeria qualquer, ele vai, é curado, entre aspas. Então, nunca nós tivemos tanta cura. Tem oração de cura, missa de cura, grupo de cura, tem cura para todo lado. Mas os milagres, como o Padre Pio realizava, como eram realizados nos tempos antigos ainda, das vidas dos santos, eram muitos milagres realizados. Olha aqui, a igreja se verá também, terá também desaparecido com o seu poder de milagres e prodígios. Se São Gregório Magno está dizendo isso, desconfiemos dos milagres e prodígios, né? Tem em Roma uma pedra em que Simão Mago, que era um bruxo, né, desafiou São Pedro e São Paulo. Ele voava, etc. E São Pedro e São Paulo, ele fazia prodígios e todo mundo achava que ele era fantástico, etc. Tem uma pedra ali onde São Pedro e São Paulo se ajoelharam para rezar e o homem despencou lá de cima. Não sei se ele estava montado numa vassoura ou não, mas despencou lá de cima. Quer dizer, não, cuidado com certos prodígios. Cuidado. Bom, ele continua dizendo: isso não quer dizer que não haverá mais nada disso, mas todos esses sinais não brilharão abertamente sob mil formas como nos primeiros tempos. Está aqui, que está bem definida a coisa, certo? Será mesmo a ocasião de um maravilhoso discernimento, ou seja, nunca vai ser tão necessário o discernimento de nós católicos de saber o que é verdade, o que é falso, do que nessa época. Imagina na época do anticristo, que aparece dizendo que ele é o novo Cristo que voltou, etc., realizando prodígios e milagres. Né? Quem vai dizer, oh, será que não é? Não, é, sim, não é, não, o anticristo já passou, não, não passou. Não, calma aí. Né? Então ele diz aqui, não, será a ocasião de um maravilhoso discernimento. Na profecia que o Padre Pio diz que pior do que as hecatombes, as tragédias naturais, etc., o que vai acontecer nos tempos previstos por Nossa Senhora de Fátima, o maior castigo vai ser um castigo na fé. Por quê? Haverão duas igrejas muito parecidas, ambas se dizendo católicas, e só uma será verdadeira. Vocês já pensaram como nós devemos pedir a graça do discernimento quando essa situação se der? Pensem nisso. Pensem no Padre Pio. Quando eu vou olhar, falar, essa é a igreja do Padre Pio, essa é a verdadeira. Padre Pio não concordaria com isso. Padre Pio concordaria com isso. Vocês estão vendo por que é importante conhecer a vida do Padre Pio? Não é só a gente rezar para o Padre Pio e ser atendido com aquela rapidez maravilhosa que ele nos atende, com a generosidade do santo que ele era, que é, né? Mas
é, tê-lo, conhecê-lo a ponto de nós podermos comparar e pensar o que o Padre Pio diria disso aqui. O que o Padre Pio diria daquilo ali? Outro dia uma pessoa me perguntou, será que eu posso ir numa festa que, a rigor, não tinha nada de imoral, etc., mas era um ambiente bom. Eu respondi para a pessoa, não sei, era uma pessoa que é devota do Padre Pio. Eu respondi, o que que o Padre Pio diria? A pessoa parou e falou, não, então eu não vou. É isso, né? Então, vai ser muito importante nós termos discernimento. Discernimento. Para os que já estão em outras seitas, outras religiões, etc., isso não vai ter tanto efeito quanto para nós católicos, né? Isso é muito importante, porque quem está no erro já está no erro, né? Já tá, agora, nós católicos, outro dia eu estava lendo ainda tantos comentários que fizeram um dia que nós falamos daquela questão das modas, do Padre Pio, etc. Nossa, deu comentário de monte. Tinha gente que falava assim: pois é, se o sujeito for num templo muçulmano, ele vai ser obrigado a tirar o sapato, vestir o véu na cabeça. Se ele for no budista, ele precisa antes fazer uma oração de purificação para entrar dentro da igreja, dentro do templo. O católico não. O católico entra de qualquer jeito. O católico não sabe que aquela igreja que ele está foi sagrada, parte por parte, as colunas, as paredes, o altar. A sagração de uma igreja, para ela se tornar uma igreja católica, onde possa ser serem realizadas as santas missas, a Eucaristia, né? A, a, Nosso Senhor possa habitar lá, né? Ser consagrado ali, corpo, sangue, alma e divindade ao Senhor Jesus Cristo. São bênçãos tremendas. Lá é que se tinha que tomar uma série de normas do que pode entrar, o que não pode entrar. E uma outra pessoa disse para mim assim: mas o problema é o seguinte, não é só falta de coragem do padre de dizer isso no altar, ou de colocar um cartaz muito grande, é falta de coragem de dizer isso na confissão já. Da confissão é o melhor horário, melhor hora para dizer: olha, não ande assim, não ande assim, tal coisa não pode, etc, etc. Mas é feito isso? Me digam aqui nos comentários. Muita gente já me respondeu nos comentários que isso é feito. Bom, mas não é isso que eu quero tratar aqui. Vamos continuar com a profecia de São Gregório Magno, que eu me lembrei que houve muita discussão, né? Então, nesse estado de humilhação da igreja, crescerá a recompensa dos bons que se prenderão a ela, ou seja, aqueles que forem fiéis, vai aumentar muito a recompensa deles. Recompensa espiritual, porque para nós o que interessa é isso. Ah, eu vou ficar rico. Ah, ficar rico não é recompensa. Pode ser até ocasião de facilitar o pecado, né? Então, crescerá a recompensa dos bons que se prenderão a ela, a igreja verdadeira, tendo em vista somente os bens celestes. Eu não lembrava desse trecho, tá aí, resolve. Quanto aos maus, não vendo mais na igreja nenhum atrativo temporal, veja bem, atrativos para convertê-los. Eles não vão perceber mais isso, né? Não terão nada a fingir, se mostrarão tais como são. Outro dia eu ouvi um sacerdote importante falando de carnaval, que é um verdadeiro escândalo que um sacerdote diga aquilo. Ele falou, vai lá se divertir, não é pecado coisa nenhuma, etc. Não lembrou de ocasião próxima de pecado, não lembrou de nada. Nada. Ele não lembrou nem de calar a boca. Porque se ele não tivesse saído da internet, ele não faria tanto mal. Ele poderia fazer mal para o círculo que estava em volta dele, mas não faria mal para tantos milhões de seguidores que ele tem, né? Então, que motivo as pessoas terão para se converter, né?
Quanto aos maus, não vendo mais na igreja nenhum atrativo temporal, não terão nada a fingir. Se mostrarão tais como são. Um exército de sacerdotes apóstatas estará preparado para o anticristo. Preparar não quer dizer que 10 anos antes vão se preparar. Não. Preparação começa agora. Começa agora. Com tantos escândalos, tantas barbaridades. Perderam a vergonha de dizer certas coisas. Eu não estou generalizando, não, porque eu tenho visto sacerdotes fantásticos na internet, bispos maravilhosos, mas tenho visto horrores tremendos. Se eu pedisse para todo mundo colocar um horror que viu, acho que todo mundo teria. Pelo menos um. Se eu pedir 5, é capaz de ter também. Me digam alguma coisa sobre isso, eu gostaria de saber. Né? Então, olha só. Quanto aos maus, não vendo mais na igreja nenhum atrativo temporal, não terão nada a fingir, se mostrarão tais como são. Vão continuar mal, não ter nenhum exemplo nem nada. Um exército de sacerdotes apóstatas estará preparado para o anticristo. No fim dos tempos, aqui o último parágrafo da profecia, depois nós voltamos ao texto. No fim dos tempos, haverá uma perfeita unidade do mal. O mal vai estar super unido. A gente já não está vendo isso hoje em dia, né? Enquanto entre os justos haverá divisão e discórdia. Olha que terrível isso. Os justos, né? É uma provação. Aí a gente vai entendendo a profecia do Padre Pio. Aí a gente vai entendendo, né? Que foi vários séculos depois, né? 16 séculos depois, não, 19, 17 a 19 séculos depois, né? Bom, está aqui. Nessa profecia, o grande Papa Gregório previu que a igreja ficará severamente enfraquecida. Estamos vendo isso ou não? A igreja está fortalecida. Quando eu era menino, que já tinha uma certa decadência, eu trabalhava na rua fazendo. Era office boy, né? E eu podia comungar todos os dias. Sabe que jeito? Eu chegava em qualquer igreja, encontrava o padre e falava: Padre, o senhor pode me dar a comunhão? Ele me dava a comunhão. Quando não tinha missa, alguma coisa assim, ele me dava a comunhão. Na Catedral de São Paulo, na Capela do Santíssimo, tinha uma campainha. A pessoa tocava a campainha e esperava que a cada 15 minutos vinha o padre dar a comunhão. E lotava. Ou seja, a campainha era só para avisar, já tem gente. Se tivesse só um, ele dava a comunhão só para um. Isso sim é que era poder da igreja. E olha, já estava começando a degringolar o negócio. Hoje, tem gente que diz: olha, eu não consigo cumprir a primeira sexta-feira do mês, que nós falamos tanto na sexta-feira passada, nós não conseguimos cumprir a primeira sexta-feira do mês, a grande promessa do Sagrado Coração, porque eu não consigo me confessar. Isso é terrível. Isso é terrível. É um negócio. Então a igreja ficará severamente enfraquecida antes da revelação do anticristo. Antes. Não é na hora, não. Segundo o que o Papa profetiza, haverá menos milagres, menos vozes proféticas e sua penitência será menos fecunda. Ou seja, o sacramento da penitência, da confissão, será menos fecundo. Bom, eu diria que quase já desapareceu. Profecia de São Gregório Magno, século VI, Papa São Gregório Magno. Né? Então, segundo ele, haverá menos milagres, menos vozes proféticas, proféticas de verdade, e sua penitência será menos fecunda. Quer dizer, uma igreja completamente esvaziada.
evanescida, né? Uma igreja que se misturou e virou uma estatística dentro, comparado com outras igrejas que não são igrejas, comparada com outras seitas. Olha, tem tanto por cento de católico, tanto por cento de evangélico, tanto por cento de budista, tanto por cento de espírita. Tá, pronto. Quando, há 50 anos atrás, o Brasil era maciçamente católico, dizia que era o país mais católico do mundo, com a totalidade da população católica. E hoje? Hoje, ela perde nas estatísticas do IBGE e a gente sabe que quem se diz católico, quando vai lá o tipinho lá do IBGE, fala, o que o senhor é, tal, aliás, né? Ela pega e a pessoa diz, eu sou católico. Só que devia ter outra pergunta, o senhor vai à missa? O senhor frequenta a missa? O senhor costuma frequentar os sacramentos de vez em quando? Não. Então, os católicos de verdade são pouquíssimos. Eu ousaria dizer que talvez não chegue a 5%. Ao contrário dos 50%, eu creio que eu li recentemente. São Gregório Magno diz também: o seu ensinamento, o ensinamento da igreja, será entravado, ou seja, bloqueado. Vai ser proibido ensinar a doutrina católica, e já está sendo assim. Há certas coisas que a Igreja Católica não abre mão, a lei passa por cima, e quem falar mal vai sofrer os efeitos da lei. Isso já não é o bloqueio da doutrina católica, do ensinamento católico? Ou quando alguém, outro dia eu vi um ator que se converteu, ficou católico, etc., caiu a casa em cima dele, sofreu bullying, pressão dos parentes, dos amigos, claro, no ambiente que ele andava. Todo mundo católico, mas precisa dizer que é católico desse jeito? Barbaridade, barbaridade. Vocês já devem ter visto isso, já devem ter passado por isso. O católico de verdade hoje, ele já passa uma espécie de martírio, porque ele precisa ser mártir cada vez que ele afirma que é católico. É impressionante isso aí. Qualquer dia nós vamos falar sobre esse tipo de martírio que eu andei conversando com o Frei Marcelo, da Venerável Ordem Terceira do Carmo, e ele tinha coisas muito interessantes. Eu disse, nós temos que fazer uma entrevista com o senhor para o senhor falar sobre isso, sobre esse martírio, né, que muitos já sofrem. Então a igreja terá o seu ensinamento entravado e sua voz encoberta. Encoberta. Não se fala mais de doutrina católica. Não se fala mais. Quantos padres tem aí que vão participar de programa de televisão, dancinha, coisinha imoral, entendeu? Se expõe a ambientes péssimos, né? Ele está encobrindo, ele está sendo cúmplice daqueles que encobrem a voz da igreja. Ao invés de eles ensinarem a doutrina católica, ensinam bobagens. E essas bobagens muitas vezes viram meme, né? O sujeito coloca uma Nossa Senhorinha assim e coloca lá: a paz deve ser duradoura. Oh, padre fulano e tal. Aquilo prolifera na internet de uma forma louca. As pessoas nem leram direito, só leram que foi o padre e tal, nem leram. E manda, 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 manda. Esse é o tipo de católico que você quer ser? Católico de meme? Católico de Instagram? De TikTok, sei lá o quê? Não. Nós temos que ser verdadeiros católicos. Verdadeiros católicos apostólicos e romanos. Mas o apostólico é muito importante. É muito importante. Não pensa que você sendo católico romano, sem ser apostólico, você vai para o céu, não. Então pensa bem no seu apostolado. Nosso Senhor disse: ide e pregai o evangelho por toda a terra. Esse é um mandamento.
Isso não é, olha, se você quiser, tiver um tempinho, depois do futebol, depois do filminho, né? Depois de um churrasquinho, faz um apostoladozinho. Não, não. Engana-se quem vive assim. Engana-se quem vive assim. É por isso que eu insisto tanto em que as pessoas façam parte de algum apostolado. Eu convido sempre para fazerem parte do nosso grupo, porque o nosso grupo quer ser sérios, católicos como a igreja pede, como o nosso Senhor Jesus Cristo quer. Né? Bom, tem mais. Último pedacinho. Quer dizer, a igreja então terá seu ensinamento entravado, sua voz encoberta. Muitos dos que deveriam gritar sobre os telhados não ousarão fazê-lo com medo dos homens. Aqui, telhados, quer dizer, uma imagem que naquela época, no século VI, a pessoa tinha que subir em algum local para gritar, proclamar, né? Eu poderia dizer que aqui também a gente pode comparar com os púlpitos. O que se fala nos púlpitos hoje em dia? Os púlpitos lindos que tem algumas igrejas antigas, que nunca são usados, né? Agora se prefere usar um microfone, que em geral dá microfonia, ou bate aqui, sei lá o quê. Bom, eu não sou contra isso, porque evidentemente ficou muito mais difícil de comunicar, etc. Tal. Mas antigamente, a doutrina católica era proclamada dos telhados, dos púlpitos, proclamada, gritada. Está aqui, ó. Muitos dos que deveriam gritar sobre os telhados não ousarão fazê-lo com medo dos homens. Aí entra também o respeito humano. Ah, eu não vou falar isso porque vai cair mal. Ih, não vou falar aquilo porque ninguém sabe que é pecado. Aí é melhor que fique sem saber mesmo. Olha, eu vou ficar desagradável, vou ficar antipático. Ninguém vai mais me convidar para nenhuma festinha. Ninguém vai mais querer frequentar minha casa. Por quê? Porque eu tenho respeito humano. Porque eu não tenho respeito humano. Ou seja, então vamos ter respeito humano, ou seja, vamos nos omitir, ficar quietos, né, de uma forma covarde, né, para não desagradar todo mundo, a grande maioria, quando nós deveríamos gritar nos telhados a verdadeira fé, a verdadeira igreja. Mas agora vem a mensagem de esperança. Eu disse que essa profecia também tinha uma mensagem de esperança. Diz: apesar do horrível escândalo desses tempos de perdição, não se deve pensar que estaremos necessariamente perdidos. Não, seria uma bobagem a pessoa pensar isso, porque senão a graça deixaria de existir, né? Então, não se deve pensar que estaremos necessariamente perdidos. A via da salvação continuará aberta e a salvação possível a todos. Então, não venha ninguém dizer: olha, não tem mais jeito, eu quero até ser bom, mas não consigo. Eu não consigo porque o padre tal não presta, e daí? Você tem que prestar. Eu não consigo porque tal amigo meu que é muito católico também dá mau exemplo, e daí? Ele que dê mau exemplo e responda para Deus depois. Você faz a sua parte, né? Então, é, a salvação será possível para todos que queiram se salvar. As pessoas não querem se salvar. É terrível isso. É terrível. Eu não deixo nas minhas ações de graça rezar por aqueles que estão comungando em estado de pecado mortal, porque é muito grande o número. Vocês sabem disso. Vocês sabem. Aliás, eu queria pedir muito comentários de vocês, likes, para que o nosso programa, as doutrinas do Padre Pio sejam espalhadas ao máximo pela internet, né? Nós precisamos que isso seja dito por maior parte. Precisamos que isso seja dito para aqueles que são os bons, porque os maus já estão tão viciados no mal
que não tem mais contenção. Mas algum mal poderá ver um vídeo nosso e mudar de vida, como muita gente tem feito. Graças a Deus. Graças ao Padre Pio. Graças ao Padre Pio. Bom, a igreja terá meios de preservação proporcionados ao tamanho do perigo. Quer dizer, Deus aperta, mas não afoga. Quer dizer, aqueles que quiserem ser fiéis vão ter meios de preservação de grande porte, porque serão proporcionados ao tamanho do perigo. O perigo é tão grande que nós vamos ter meios fantásticos de preservação. Somente os homens, então, somente os homens que deixarem as asas da Santa Mãe Igreja cairão nas garras do Anticristo. Se você se agarrar na Santa Igreja Católica, você não vai cair nas garras do Anticristo. A igreja abre as suas asas, a esposa do nosso Senhor Jesus Cristo, para te acolher, para te proteger, para você não ir parar na eternidade do inferno. Tá aí, meus amigos. Eu gostaria que pensassem muito nisso. Eu, quando li esse texto, mexeu bastante comigo. E todas essas profecias que nós temos lido, que são profecias sérias, aprovadas pela igreja, aqui não tem, como é que se diz, sensacionalismo. Olha, vai acontecer isso, fecha a janela, amarra seu gato não sei aonde, não bebe água. Nossa, eu vejo cada besteira na internet que é de meter medo. Pessoas que fazem coisas dessas sem escrúpulo algum. O que interessa é a doutrina verdadeira, a doutrina católica, a única verdadeira. Bom, quem quiser, assista um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que é as aparições de Akita, as profecias que Nossa Senhora fez no Japão, que são impressionantes também. Aqueles que ainda não assistiram, assistam. Eu vou deixar o link, assim você já, se você tiver tempo, já engrena. Esse vídeo foi muito longo, eu não deixei tempo para ninguém. Mas, de repente, você está aí com uma gripe tão violenta como eu, que não consegue fazer muita coisa, você aproveita e vai assistindo. Né? E para aqueles que estiverem assim, lembrem-se, tem que oferecer os sacrifícios a Deus. Nós jogamos fora muito sacrifício porque esquecemos. Outro dia disse isso para o meu filho. Ele teve um problema sério de saúde. Eu falei para ele: você já ofereceu a Deus? Ah, não. Oferece. Oferece pelas almas do purgatório, pela salvação dos pecadores. Vai ter que passar por isso mesmo. Santa Teresinha nos ensinava isso. Bom, meus queridos irmãos, não deixe de dar seu like. Na hora de dar o like, peça uma bênção ao Padre Pio. Não esquece de dar o like, é importante. Né? É menos da metade dos que assistem dão like, bem menos. Eu gostaria muito que ajudasse o apostolado, pelo menos com isso. Compartilhem, comentem, que é muito importante comentar. Eu vi que muita gente atendeu meu pedido de dizer pelo menos de que cidade é. Fulano de tal cidade. Isso já é um comentário, isso é importante para o algoritmo do YouTube apresentar o nosso canal. É muito importante mesmo. E aqueles que quiserem realmente fazer apostolado, participar desse apostolado, mas não tem tempo, ajude com a sua contribuição, com a sua doação. Se você fizer uma doação única, você vai estar ajudando para que nós possamos ir renovando todos esses livros, esses livretos, né, que são devocionários, mas nós temos vários aí para renovar e não conseguimos os recursos, né? Nós estamos para lançar uma campanha gigantesca que vai necessitar muito recurso também e ficamos lá na dúvida, faz, não faz, faz, não faz. É muito difícil isso, né? Então, aqueles que puderem dar mais, sejam doadores mensais e sendo doadores mensais, você será automaticamente um filho protegido do Padre Pio. E os filhos protegidos do Padre Pio, que doam a partir de R$ 200 mensais, receberão uma relíquia do Padre Pio, uma relíquia em terceiro grau, muito bonita, que foi feita especialmente para nós,
mas que eu ainda não tenho muitas. Eu quero expandir essa distribuição do Padre Pio. Em breve será assim, mas por enquanto eu sou obrigado a limitar. E aqueles que fizerem uma doação única acima de R$ 1.000 também, para ajudar alguma dessas necessidades que nós temos, também estará recebendo a relíquia. Eu acho que falei tudo que tinha a falar, falei até demais, e não esqueçam, vamos rezar muito em reparação aos pecados. E vai ser nessa intenção a nossa Ave Maria de agora, além das intenções privadas de cada um. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, espalhado pelo mundo, e até amanhã. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodate Jesus Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$ 30, equivalente a R$ 1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.